pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Me acompanha nos slides. Tacobol. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa modalidade. O que é tacobol? Será que vocês sabem? Tacobol é o mesmo que bets ou bet, então pelas imagens que nós temos aqui, né? Eu chamo de bets. Tem gente que chama de jogo do taco, tem gente que chama de tacobol. Então é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. É sim a mesma coisa. Tem diversos nomes por ser um jogo muito popular aqui no Brasil e com isso cada região dá seu nome, conhece de uma forma, mas é todo a mesma modalidade, talvez com uma ou outra alteração nas regras, mas tacobol, bets, bete-ombro, jogo do taco, são todas as mesmas modalidades que envolvem basicamente a mesma coisa. Será que eles são considerados esportes ou jogos? E aí nós temos que parar e fazer uma reflexão um pouquinho. Várias vezes ao longo do ano eu tenho conversado com vocês, né, sobre a questão o que faz uma modalidade ser esporte e o que faz uma modalidade ser considerada jogo. Então nós temos 3 características básicas quando nós pensamos nos esportes. Eu preciso ter regras que são universais no mundo inteiro, então eu sempre dou o exemplo do futebol, né? O impedimento vai ser impedimento aqui, vai ser impedimento na Groenlândia, vai ser impedimento nos Estados Unidos. E o gesto da arbitragem vai ser sempre o mesmo para essa questão do impedimento. Então eu tenho essas regras que são fixas, que são universais. Segunda característica é a profissionalização. Então, quando eu penso nessas modalidades, eu tenho atletas profissionais que treinam e que vivem disso, recebendo salário por isso. Então, do mesmo jeito que eu recebo salário por ser professora, que os pais de vocês recebem salários pelo emprego, pelas modalidades de emprego que eles desempenham, esses atletas, eles são profissionais, eles recebem salário por desempenhar essas funções esportivas. E a terceira característica, a questão das instituições reguladoras. Então, federações, confederações que vão organizar as modalidades e os campeonatos. Vamos refletir um pouquinho então. Quando eu falei no nosso jogo do tacobol, qual que foi a primeira coisa que eu falei? Que ele muda de nome dependendo da região do país. Espera aí, então ele muda de nome. Vai ter as mesmas regras? Vai ter uma federação, uma confederação? Será que eu posso considerar o tacobol um esporte então? Não, né, gente? Por isso, o tacobol, bets, bete-ombro, ele vai entrar na característica de jogos, porque são os jogos, sim, que eu tenho essas regras, mas eu tenho a flexibilização dessas regras. Então, é muito fácil, a partir disso, nós entendermos essa diferenciação e entendermos também essa conceituação, que o tacobol ele vai se enquadrar, então, na característica de jogos. Entendido isso, pessoal? E com isso nós temos os objetivos, então, do que nós temos que definir enquanto tacobol, que são conhecer as noções básicas do tacobol e suas diversas variantes. Como eu falei, muda a nomenclatura, as regras podem mudar, às vezes, dependendo da região do país que é praticado esse jogo, né? Elas são combinadas previamente, antes do início da modalidade, e elas têm essa flexibilização. Reconhecer as diferenças e semelhanças em relação aos demais esportes de campo e taco. Então, lógico, cada esporte de campo, de taco, tem a característica em comum, que vai ser o bastão que nós usamos para rebater a bolinha, né? Mas cada um vai ter suas regras específicas. E com isso, eu consigo observar algumas semelhanças e algumas diferenças bem gritantes. Quando nós pensamos no tacobol, então, a primeira é que se eu penso no cricket, no beisebol, no softball, eles são considerados esportes, porque eles entram dentro daquelas características dos esportes. Já o tacobol, ele é considerado um jogo por conta das características dele, que nós conversamos agora há pouco, e que fazem ele entrar dentro dos descritores do que é considerado um jogo e não uma modalidade esportiva.
Bets, taco ou tacobol? Qual será essa nomenclatura, né? Nós já conversamos, então, que nós podemos nos referir de diferentes termos para a mesma modalidade, para o mesmo jogo. Então, é um jogo muito popular no Brasil. Vocês estão observando as imagens, então, é muito simples. Várias pessoas, vários de vocês devem estar lembrando da infância, uma brincadeira de rua, mesmo praticada com os colegas, pode ser praticada também nos prédios ali, né, quem mora em prédio, muito popular, todo mundo conhece, faz parte do nosso acervo cultural, do nosso repertório, enquanto brasileiros, quando nós pensamos nos jogos populares, nos jogos tradicionais, nós pensamos no caçador ou queimada, né, que é a mesma coisa, pensamos na amarelinha e também pensamos no jogo de bets. Então, é um esporte muito popular aqui no Brasil. Ele tem vários nomes, como nós já estávamos conversando, né? Bet, bets, tacobol, bete-ombro, taco ou simplesmente jogo de taco. E ele tem uma gama de lugares onde eu posso praticar. Então, eu não fico restrita a um campo, a uma quadra especificamente que eu tenho que usar para aquela modalidade. Não, eu posso jogar nas ruas, em estradas, em campos, mesmo campos de terra eu consigo praticar, né? E diversos outros espaços. Então é uma modalidade que sim, nós conseguimos desenvolver em qualquer espaço. Tendo um espaço que eu consiga colocar ali de distância entre as bases e que oportunize que tenha uma região um pouquinho mais afastada para eu rebater essa bolinha, correr entre as bases, eu consigo praticar em diferentes ambientes. E ele também está muito presente nas escolas. Muito disso também porque por conta do resgate desses nossos jogos da cultura popular. Hoje em dia, com o passar dos anos, algumas modalidades populares, alguns jogos populares, eles se perderam. E ficou para a escola o papel de fazer o resgate dessas modalidades, né? Seja pela questão da violência urbana, seja pela questão de morar em prédios, o maior número de carros. Então, muitas crianças hoje em dia não brincam na rua como brincavam antigamente. E as escolas agora estão com esse papel. Dentro das aulas de educação física, nós fazemos o resgate dessas modalidades que outrora eram praticadas só na rua e que hoje em dia nós conseguimos praticar também dentro do espaço escolar. Vamos para a nossa primeira atividade, então, pessoal. Você sabia que em algumas regiões do Brasil o jogo de taco é chamado de bets? E o alvo de casinha, ou seja, como o jogo de taco é uma manifestação cultural, suas regras podem variar de lugar para lugar. Então, escreva em seu caderno algumas das regras que você conhece ou já vivenciou com o jogo de bets. Pelas imagens, vocês talvez consigam, né, já identificar algumas regras, lembrar de quando vocês jogavam. Quem nunca jogou pode tentar também pela imagem imaginar como seria esse jogo. Pensem um pouquinho, façam suas anotações e daqui a pouco nós voltamos para conferir essa resposta.
Voltamos, pessoal. Então, conseguiram lembrar algumas dessas regras, identificar? Como eu falei para vocês, então, o tacobol, o bets, bete-ombro, é uma modalidade que é um jogo, não é um esporte. Então, a primeira coisa para lembrar é que essas regras elas têm que ser muito bem conversadas, muito bem discutidas antes do início do jogo, para que depois não tenha confusão, não fique aquela discussão, ah, mas isso pode, isso não pode. Por isso a diferença, né? Quando eu trabalho com o jogo, eu tenho que esclarecer essas regras antes. Os esportes é um pouquinho mais tranquilo. Quem lembra que se você levantar o taco do círculo ali, do taco da base, o adversário pode pegar a bolinha e jogar e você perde os bets? Lembra disso? Ou a questão que se você rebater para trás 3 vezes, você também perde os bets. Ah, tem a vitória 1, 2, 3, lembram disso? Eu rebati a bolinha para o alto, meu adversário segura e canta a vitória 1, 2, 3. Todas essas são algumas regras desse jogo, do bets, do taco, entre diversas outras que tem. E são regras que é muito importante, então, vocês combinarem, vocês conversarem, pode isso, não pode aquilo, porque cada região do Brasil tem um nome diferente para esse jogo e com certeza também tem regras diferentes para essa modalidade. Então, muito importante isso, para que depois no meio do jogo não tenham brigas, não tenham discussões. Eu listei 3 regrinhas aqui rápidas, né, sobre esse jogo. Ah, mais uma. Vocês lembram que tem que pedir licença para pegar nos bets, né? Se você simplesmente pegar sem pedir a licença, você já perdeu os bets e voltou para a defesa. Então, são todas essas coisas, gente, e a gente vai lembrando lá da nossa infância, que fazem parte desse acervo das regras do jogo de bets, do tacobol, né? E que é importante, de novo, combinar, para que nenhuma seja esquecida e o jogo flua e ocorra da melhor forma possível. Então, as equipes vão sempre se alternar, né, atacando e defendendo, e cada equipe vai ter, então, sua vez de atacar e sua vez de defender. O que nós temos que lembrar, então, no jogo do tacobol, propriamente dito? Quem vai lançar essa bolinha é a equipe de defesa. Diferente do beisebol, que eu lanço essa bolinha pelo alto, no jogo do tacobol, do bets, essa bolinha vai lançada rasteira. Então, eu vou lançar essa bolinha no chão para que meu adversário consiga rebater. E a defesa que lança essa bolinha e é a defesa que vai tentar recuperar essa bolinha quando ela for rebatida. Já a equipe de ataque é a equipe que está com os tacos, né? E aqui nós temos diferentes modelos de taco e essa equipe que vai rebater a bolinha para tentar lançá-la o mais longe possível e fazer esse cruzamento, né, entre as bases com o parceiro da equipe até completar a pontuação necessária para finalizar o jogo. Então, nós temos alguns materiais, alguns recursos humanos extremamente necessários e os básicos ali para que nós façamos a prática do tacobol. Lógico, alguns eles podem ser substituídos. Então, nós precisamos de 4 jogadores, isso é indiscutível. É um jogo de 4 jogadores, 2 duplas, então sempre vou jogar 2 contra 2. 2 tacos. Esses tacos têm lojas de materiais esportivos, jogos e brincadeiras que vendem o conjunto inteiro desses materiais, mas se você não tem o taco propriamente dito, propício para o bets, para o tacobol, você pode improvisar, você pode usar diferentes bastões para substituir esses tacos. 2 casinhas, que são pequenos tripés, né, ou latas de alumínio, elas vêm, então, esses tripézinhos de madeira, quando nós compramos o jogo. Nós podemos usar latas de alumínio, garrafa PET, mini cone, então também nós temos diversos materiais que nós conseguimos utilizar para substituir. Nós temos uma bola pequena de borracha, pode ser de tênis, são também diversas bolinhas ali, ela tem que ser pequena, um tamanho que não passe muito o tamanho de uma bolinha de tênis, que é a bolinha que vai ser lançada em direção à base adversária. E o giz para desenhar no chão, porque eu preciso desenhar a base, né? Essa base que vai ficar dentro, atrás da base, a casinha, e o nosso taco vai ficar sempre dentro dessa base e eu só tiro no momento de rebater. Então, é um jogo simples
eu não preciso de materiais muito caros, muito elaborados, e também é um dos motivos desse jogo ser tão popular, tão praticado nas ruas, nos campinhos, porque eu consigo adaptar, eu consigo usar diversos materiais adaptados para que as crianças consigam praticar, se divertir sem gastar muito. O jogo em si, então, os jogadores de defesa, quando eu já tinha falado para vocês, são os jogadores que ficam com a bolinha, e os jogadores de ataque são os que ficam com o taco e tentam rebater essa bolinha, observando que esse taco vai ficar dentro da base desenhada no chão e que ele só movimenta na hora de rebater. Então o objetivo do jogo é rebater a bola lançada pelo jogador adversário o mais distante possível, para que os integrantes da sua equipe possam percorrer as bases e somar mais pontos. Então quando eu rebato essa bolinha o mais longe possível, eu vou sempre correndo e trocando de base com o meu colega de equipe, somando esses pontos até que ali tenha pontuação. Cada região tem a sua pontuação máxima, né, para finalizar o jogo. Tem lugar que fala que são 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, que é o tanto de vezes que eu vou cruzando até somar essa pontuação necessária. Ainda sobre o jogo. A corrida deve ser feita no intervalo de tempo e que os defensores não conseguem ter o domínio da bola. Então eu vou fazendo essa corrida, cruzando esses bets, sempre nesse intervalo de tempo que a bolinha está distante e que com isso eu não consiga ser alcançado por essa bolinha pelo meu adversário, porque se ele voltar com a bolinha, se ele pegar essa bolinha correndo e voltar, ele pode derrubar a casinha. Ele derrubando a casinha, eles recuperam os bets, né? E daí inverte. Quem estava no ataque vai para a defesa, quem estava na defesa vai para o ataque. O jogo ainda, quando que o ataque vai ter início? Vai ter início quando o rebatedor acertar com o taco essa bolinha, né? Essa bolinha que vai ser arremessada pelo jogador adversário e sempre tentando mandar o mais longe possível, que foi aquilo que eu falei para vocês. Sempre tentando mandar essa bolinha o mais longe possível dentro do campo de jogo para que eu consiga ir cruzando base e somando pontos. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal? Qual o material necessário para a prática do tacobol? Então, descreva no seu caderno também o local onde é possível realizar esse jogo. Lembrem do que nós conversamos até o momento e tentem descrever em quais locais o tacobol pode ser praticado e quais os materiais necessários para a prática. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos a conferir a resposta.
Voltamos, pessoal. Conseguiram identificar, conseguiram lembrar dos materiais? Onde que eu posso jogar o tacobol? Vamos conferir? Então, quais que são os materiais, né? Eu preciso de 2 tacos de tamanhos médios, eu preciso de 2 alvos para serem as casinhas, podem ser de garrafa PET, lata de refrigerante, pedaço de madeira, então todos esses diversos materiais. Uma bola de borracha pequena e giz para desenhar a base, né? Onde que nós podemos jogar? Na quadra da escola, num campo, pode jogar com a professora na escola, pode jogar na rua com os colegas, né? E delimitar essas bases, né? 2 circunferências, mais ou menos de 60 centímetros, que vão ser separadas por uma distância de mais ou menos 20 metros. Essa distância, ela pode variar, né? Conforme o espaço de terreno que vocês tenham disponível, então pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. É um jogo muito maleável, vocês conseguem, justamente por ser jogo e não ser esporte, nós conseguimos adequar de acordo com as necessidades de cada um. Uma curiosidade, então, o jogo de taco, ele possui algumas semelhanças com o jogo de beisebol. Então, por exemplo, sobre os materiais que nós precisamos de taco e de bolinha, né? O número de equipes, né? Sempre 2 equipes. A presença de base, a única diferença é que no jogo de taco nós temos 2 bases, enquanto no jogo de beisebol nós temos 4. E a rebatida, que é um dos principais elementos, né, para pontuar, mas se eu errar essa rebatida, cada um com a sua especificidade, pode eliminar o ataque. Então, tanto no jogo de taco eu consigo eliminar o ataque se eu errar uma rebatida, e no jogo de beisebol também. Em ambos os jogos, as jogadas começam sempre com arremesso, então sempre com arremesso da equipe de defesa. O que nós falamos um pouquinho hoje? O tacobol é um jogo muito popular no Brasil, ele tem vários nomes, entre eles bet, bets, tacobol, bet-chombo, taco ou simplesmente jogo de taco. Ele pode ser praticado em diversos locais, como por exemplo ruas, estradas, campos e diferentes outros espaços. Ele está muito presente nas escolas, justamente porque as escolas agora se apropriaram de alguns desses esportes da cultura popular que não são mais tão praticados nas ruas. E o objetivo, que é rebater a bola lançada pelo jogador da equipe adversária o mais longe possível, para que os integrantes da sua equipe possam percorrer todas as bases. Eu deixo para vocês uma sugestão de alguns vídeos, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, as referências da nossa aula de hoje. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.